Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha por imagem no nosso canal no YouTube. Eu sou o Marco Antônio Rossi e esse é o Comunicação SA, programa da Mega Brasil, que destaca toda e qualquer ação de relacionamento e de consolidação de marca. Aqui também falamos sobre novas iniciativas de negócios, análises de mercados, lançamento de produtos e serviços e de ações que impactam positivamente a sociedade. Antes de iniciarmos o programa de hoje, eu quero deixar um convite a você que nos assiste pelo YouTube, que se inscreva no canal, curta a nossa página e clique no sininho de notificação. E assim terá acesso a este e a outros conteúdos produzidos nesta plataforma pela Mega Brasil. O tema China, desde sempre, foi o grande apelo político de Donald Trump. Já no seu primeiro mandato, entre 2017 e 2021, o republicano não poupou munição contra o gigante asiático, impondo tarifas sobre importações chinesas, restrições a empresas como Huawei e ZTE e aprovando leis sem nenhum efeito prático, como a lei de políticas de direitos humanos dos uigures da província de Xinjiang e a lei de autonomia de Hong Kong. 4 anos depois, Trump volta ao poder e a pauta continua a mesma, ao declarar a China como inimigo público número 1 dos americanos. Só que dessa vez, o cenário estava um pouco diferente. O mundo mais globalizado, multipolar, as relações comerciais estabelecidas pela China estavam mais expandidas e o bloco comercial dos BRICS, reunindo 10 países, e o projeto de Cinturão e Rota criado pela China é integrado hoje por 154 dos 193 países do mundo, além de outras 30 outras organizações internacionais. Seguindo a mesma cartilha, Donald Trump optou pela aplicação de taxas sobre as importações como forma de fazer a América grande novamente, seu principal apelo durante a campanha pela reeleição. Mas dessa vez, a dose foi ampla e excessiva, e ninguém escapou das medidas, fosse aliado histórico ou não. Com a China, no entanto, a dose foi maior, e tal e qual uma rodada de pôquer, a cada lance dos Estados Unidos, a China dobrava a aposta, diante dos olhos atônicos de uma plateia global. Para tratar desse tema, seus efeitos e tirar dúvidas sobre para onde essa batalha arrastará a todos nós, o Comunicação SA entrevista o professor Alexandre Uehara, coordenador do curso de Relações Internacionais da ESPM. Professor, muito obrigado por estar aqui conosco no Comunicação SA. Eu que agradeço muito o convite, é um prazer falar com vocês. Professor, ainda utilizando a metáfora do jogo de pôquer, ou da rodada de pôquer, para entender um pouco esse embate ao qual a gente vem assistindo entre essas duas maiores potências globais, Donald Trump, ele entrou nesse jogo com um par de 2 nas mãos. Ele de fato não esperava essa reação da China às suas investidas? Eu creio que sim, por tudo que a gente está observando nesses últimos meses, nos primeiros meses do governo Trump, e nas últimas semanas em particular, com alguns retrocessos que ele teve nas suas políticas de tarifas, a gente percebe que houve um blefe muito grande, ou pelo menos houve ali uma medida equivocada, uma medição equivocada daquilo que poderia ser a reação da China, e eu diria até dos outros países também, porque ele levou a tarifa para todos os países e depois teve que retroceder neste momento. Então, eu acho que teve ali um blefe muito grande, sem medir pouco as consequências que poderia vir de volta. Uhum. Quer dizer, nesse aspecto, o senhor nos chama a atenção sobre um aspecto interessante. Quer dizer, nesse cenário, essa aparente obsessão, em especial de Donald Trump pela China, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso, que não vem de agora, não é? É algo realmente planejado com base na razão ou é uma retórica eleitoral, né? O governo americano ele usa isso mais, como eu perguntei ao senhor, mais com base em aspectos racionais ou ele está sendo absolutamente emocional? Eu diria que tem duas abordagens que a gente pode fazer. A primeira é da relação de Estado americano com o Estado chinês. E quando a gente olha nessa perspectiva, de fato, a China, principalmente de 2000 para cá, ela teve um voo muito rápido em termos de crescimento econômico, de aumento de parcerias no mundo, e essa
ação, essa expansão da China no mundo fez com que os Estados Unidos de fato se preocupasse, e aí não é o governo Trump, mas os governos americanos vêm se preocupando com esse crescimento econômico e de relacionamento da China com o mundo, e aí que isso acaba revertendo também investimento na área de segurança, de defesa, em várias áreas. E então a gente percebe que o governo americano vem sendo uma linha de tentar conter a China, né? Então não é este governo, em particular do Trump, de voltar um pouco no passado, até, por exemplo, o governo Obama vinha fazendo um acordo com os países asiáticos, e naquele momento esse acordo envolvia os países asiáticos, com exceção da China, né? Então mostra que havia uma tentativa de criar um cordão, né, em torno da China, de isolamento, e então não é uma prerrogativa só do governo Trump. O segundo ponto é, bom, e o que tem de diferente do governo Trump, então? Neste momento, se a preocupação com a China é verdade, a maneira de se fazer é diferente, né? E aí a gente percebe que há, na minha avaliação, um voluntarismo muito grande do governo Trump, que a gente percebe pelas medidas que foram adotadas, se a linha, né, está correta, né, o sentido está correto, mas a maneira como foi feita, ela foi, me parece, até pouco estruturada, pela tabela que ele trouxe, de tarifas que ele levou, né, virou um pouco até piada internacional, a maneira como ele levou as tarifas para parceiros e também aliados internacionais, né, e aí acaba fazendo com que esses aliados internacionais, que ao invés de ajudá-lo a conter a China, vão se aproximar da China, né? Então, me parece que neste momento, apesar de, voltando, o Estado americano ter uma preocupação de fato com o crescimento econômico chinês, a maneira como o governo Trump tem conduzido isso, tem conduzido, né, uma tendência, pelo menos que a gente percebe, de um resultado muito mais negativo do que positivo nessa contenção da China. Uhum. No primeiro mandato de Donald Trump, ele também teve uma postura agressiva em relação à China, não tanto quanto agora. E também isentou seus parceiros econômicos desses efeitos. Muito se fala que isso aconteceu em função da composição do governo, que era muito mais equilibrada, os sistemas de peso e contrapeso funcionavam melhor. Nesse governo de agora, baseado no programa de Faça América Grande Novamente, parece que a composição do governo é muito mais alinhada, muito mais ideológica em relação a Trump. Isso pode ter afetado esse passo em falso que foi dado em relação à China? Sim, se a gente comparar os dois mandatos, o primeiro a gente percebe que no primeiro mandato, bom, primeiro eu acho que assim, o próprio Trump talvez não imaginasse que ele iria ganhar o primeiro mandato da Hillary, né? Me lembro que assim, havia toda uma campanha, não, toda uma pesquisa de opinião pública que apontava para a Hillary que ele ia conquistar o mandato, mas no final das contas ele acabou perdendo. Assim, de certa forma eu senti o ambiente americano até como uma certa tristeza, né? Porque assim, havia realmente uma percepção de que o Trump não conseguiria a vitória. E isso fez com que ele chegasse ao governo, essa vitória, de certa forma, inesperada, até mesmo por ele, que ele chegasse ao governo não tão preparado para governar ao estilo Trump, que é o segundo mandato. Né? Então ele chega de uma maneira um pouco inesperada, ele tem que construir o seu secretariado, né, que no caso secretariado dos Estados Unidos, aqui no caso do Brasil seriam ministérios, né, com pessoas que estavam, vamos dizer, mais republicanas tradicionais, vamos dizer assim, né, burocratas e pessoas mais ligadas à estrutura burocrática norte-americana, que tinha ali, apesar das oposições entre os democratas e os republicanos, vamos dizer, mais estadistas, que tinham ali uma concepção de relações internacionais, inclusive, né, dos Estados Unidos com os outros países, que manteve, né, apesar desse voluntarismo do Trump, algumas medidas que foram contidas, né, pelo seu secretariado. Agora, no segundo mandato, é diferente, porque ele, nesse período do governo Biden, ele foi trumpiarizando o Partido Republicano, né? Então, hoje, o governo republicano, o Partido Republicano, ele é muito mais Trump do que era no passado. E quando ele compõe o novo governo, de fato, ele tem ali aliados de primeira linha, assim, pessoas que estiveram com ele, que apoiam ele, que questionam muito pouco, né, o que o Trump propõe, seguem muito mais o que o Trump diz. Então, de fato, neste momento, o que a gente percebe é que esse balanço, essa reflexão sobre as medidas governamentais tem sido muito pouco contestadas, inclusive dentro do próprio Partido Republicano e dentro do próprio governo. Então, aquilo que o Trump decide, ele leva à frente,
mas que é um perigo, né? Porque assim, é basicamente ele tomando decisões, né, como um grande rei, né, um grande monarca, sem levar em considerações todo o histórico de relacionamento que o país tem com os diversos países, as relações internacionais, e os seus assessores, neste momento, me parece que têm o assessorado pouco no sentido de tentar reduzir esse entusiasmo, esse voluntarismo e adotar medidas que fossem um pouco mais refletidas nesse momento. O senhor diria que já existe algum tipo de resistência, não, mas preocupação dentro do próprio Partido Republicano em relação a isso, Ah, mas com sim. pouca força ainda? Sim, eu creio que neste... Bom, novamente, pegando a última semana, a gente vê não só dentro do partido, né? As Uhum. pessoas começaram a se assustar, né, com essas medidas que o presidente Trump tem adotado, mas os seus próprios apoiadores, né, empresas que deram declarações de que não estão concordando com essas medidas que o Trump está fazendo. Uhum. Porque, no primeiro momento, enquanto campanha, né, as ideias que estavam sendo veiculadas, que eram ideias mais, vamos dizer, ideologizadas, né, de colocar os Estados Unidos à frente novamente, do America First, colocar os Estados Unidos grande novamente, no campo das ideias, ok, né, as pessoas apoiavam, tinham realmente esse interesse, com o objetivo de fazer os Estados Unidos se fortalecer internamente em termos econômicos, externamente em termos de relações internacionais. Só que as medidas que vieram a ser adotadas depois que o presidente Trump assumiu têm demonstrado que os efeitos não vão ser exatamente esses que foram ditos no passado, ou que foram ditos durante a campanha, né? Porque os efeitos, neste momento, têm sido deletérios para a economia e com perspectivas de tendências para a economia americana, inclusive para aqueles que apoiaram, negativas também, né? Desde bolsa, títulos americanos, inflação, a condição de emprego nos Estados Unidos. Então, as pessoas, tanto o Partido Republicano quanto os empresários, começam a perceber que essas medidas, neste momento, no horizonte previsível, não conseguimos ver benefícios claros para os Estados Unidos. Agora, em relação às relações externas dos Estados Unidos, né, dessa vez ele aplicou as taxas, foi uma coisa meio. Aliás, ele até foi bastante democrático nessa questão, né? Um contrassenso. Ele aplicou a todos, inclusive aos seus aliados mais próximos, né? Com qual imagem ele sai deste episódio, levando-se até, tomando como exemplo, a uma declaração, uma recente declaração do primeiro-ministro canadense, o Mark Carney, que as relações firmadas, as relações comerciais que pautaram os aspectos relacionais entre Estados Unidos e Canadá a partir da Segunda Guerra Mundial não mais existem. Ele foi taxativo sobre isso. Acabou. It's over. Uhum. Com que imagem sai os Estados Unidos em relação ao restante do mundo? Aí, caminhamos um pouco mais para as relações diplomáticas dos Estados Unidos. E, para além das questões econômicas, que a gente está ainda percebendo, né, o que está acontecendo e tem expectativas, a gente tem claro o quanto que isso pode ser, os resultados claros prejudiciais ou não para os Estados Unidos e para os outros países. Eu creio que uma perda importante para os Estados Unidos, enquanto líder das relações internacionais, é exatamente essa perda de credibilidade que os Estados Unidos tinha, veio construindo, eu diria que desde o final do século XIX, quando os Estados Unidos tem a Revolução Industrial, os Estados Unidos começa a crescer, se torna de fato, né, uma grande indústria. Se hoje a gente olha para a China dessa maneira, no passado era os Estados Unidos que crescia, né, e era o país emergente no final do século XIX. E eu diria que desde o final do século XIX até agora, né, os Estados Unidos veio se mantendo numa posição, de certa maneira, confortável, porque ou estava crescendo ou se mantinha numa posição pós-Guerra Fria, vamos dizer assim, a partir do final do 89 em diante, dos 90, final do século XX, numa posição de liderança reconhecida, né? E agora, a grande perda, na minha opinião, dos Estados Unidos é que essa liderança não apenas estava sendo assim, fragilizada por uma ascensão de uma China que vinha crescendo, mas os seus aliados perderam a confiança nos Estados Unidos, né? Seja em termos políticos, seja em termos econômicos. Em termos políticos, porque ele quebrou vários acordos internacionais, ele mesmo, né, não obedece mais ao OMC com a elevação das tarifas, saiu do Acordo de Paris, então ele quebrou os acordos com os aliados e acordos internacionais. O grande problema é que também eles não são acordos que são resultados de vamos bater um papo e vamos fazer um acordo. Não, o Acordo de Paris demorou muito tempo, né? Os acordos internacionais, a construção de organizações internacionais para mediação demoram muito tempo. E quando elas perdem credibilidade, para reconstituir essa credibilidade é muito difícil. E é a posição norte-americana neste momento. Então, quando o primeiro-ministro canadense diz, olha, nossas relações vão ser diferentes aqui para frente, não só com o Canadá,
né? Os europeus não confiam mais nos Estados Unidos como confiavam antes. O Japão, lá na Ásia, não confia mais nos Estados Unidos como confiavam antes, né? A própria América Latina, né, neste momento, não tem mais nos Estados Unidos a mesma ideia, né, de liderança que tinha no passado. Então, neste momento, acho que a grande perda que já aconteceu é dessa liderança que os Estados Unidos tinham no passado, né? Vai continuar sendo a maior economia do mundo? Vai. A maior potência militar? Também sim. Né? Mas a liderança política, eu acho que ela já perdeu, né? Perdeu essa credibilidade, que é um fator muito importante. Muito bem, estamos conversando com o professor Alexandre Errara, coordenador do curso de Relações Internacionais da ESPM. A gente vai para um breve intervalo e voltamos em instantes com mais Comunicação S.A. Até já. Com todas as certezas da vida, só os começos são definitivos. O primeiro beijo, o primeiro desejo, o primeiro verso que escrevi. O que é uma despedida diante da imortalidade? Tempo é travesso, a vida travessia. There's nature in the music. Do you feel a land? Vem dessa coisa inserida, encravada no solo que ele tem. One of the greatest voices of all time. É outra história, a formação dele é única. It's free. It's real. Milton Nascimento is real. Ei, Milton, a música cura. É o tipo de som que te situa num lugar. Ali tá tudo dito. Quando eu vejo o Milton, eu lembro do meu pai, dos meus avós. Ei, Milton, todo o amor que vem é o amor que volta, como um círculo de som que ecoa. Ouvintes da Rádio Mega Brasil Online, olá você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube. Estamos de volta com o Comunicação S.A., que hoje recebe o professor Alexandre Errara, coordenador do curso de Relações Internacionais da ESPM. Ele está aqui conosco conversando sobre esse recente episódio da adoção de políticas de taxação de importações praticadas pelos Estados Unidos, em especial sobre a China, mas também aplicou essas mesmas taxas aos seus parceiros mais próximos, e quais são as consequências e caminhos e destino que nos aguarda em relação a ela. Professor, a percepção que as pessoas têm de que o governo americano ele não esperava um embate tão acirrado com a China, isso é real? E como que a China se preparou para essa eventualidade, ou seria, na visão chinesa, uma forte possibilidade para isso? Olha, eu creio que, na verdade, a China vem se preparando há bastante tempo, né? Bom, a China, se a gente pegar um pouco do histórico da China, a China sempre foi um país de referência na Ásia, né? Foi um império, teve lá os grandes imperadores chineses, os países asiáticos, né? Tinham na China uma espécie de líder em que, até olhando um pouco a história da China com os países vizinhos ali, os países vizinhos pediam autorização, né, para poder fazer o comércio na região ali, porque a China, de fato, tinha uma posição bastante importante. Tanto é que o Xi Jinping, né, ele, o presidente, fala, não, queremos recolocar a China no seu lugar que tinha no passado. Então, essa posição, essa ambição de retorno a essa posição de destaque internacional, a China sempre teve. E o que aconteceu é que, no século XX, teve as confusões internas ali, entre comunistas e capitalistas, o conflito. Teve um período de comunismo importante também, né, com Mao Tse-tung, que também acabou criando dificuldades para a economia chinesa. Mas, a partir da reforma que acontece a partir de 78, 79, a China muda muito o seu perfil, né?
Então, era um país que estava voltado para uma economia, vamos dizer, comunista, olhando para dentro, né, e com muita ineficiência. E com a reforma econômica no final da década de 70, a China vai transformar a sua economia. Não é por acaso que hoje a gente vê as zonas econômicas especiais no litoral da China, porque naquele momento houve então a percepção de que, bom, a China ficando olhando para dentro só não vai crescer, vamos olhar para a relação com o mundo. Então, se leva os planos econômicos, né, o plano econômico leva a desenvolvimento para o litoral. E a partir da década de 70, a gente começa a perceber uma industrialização, um olhar mais para o exterior, né, com investimentos importantes na indústria, que não havia no passado. No momento ainda bastante forte, em que o comunismo era muito forte e a polarização era muito forte, a indústria de defesa foi uma indústria importante na China para alavancar esse desenvolvimento industrial. E a partir dos anos 2000, além desse desenvolvimento que vem acontecendo, muitas vezes criticado por ser produtos de baixo valor agregado, que usavam matérias-primas que eram de baixa qualidade, e isso acabava gerando aí até resistência em consumidores no mundo todo. A partir de 2000, o governo chinês, percebendo esta má imagem que o produto chinês tinha, de ser cópia, de ser de baixa qualidade, vai começar a investir também para o aprimoramento de tecnologia. Então, de 2000 para cá, a gente percebe que existe esse aprimoramento, investimento em tecnologia, investimento em universidades, investimento em centros de pesquisas, e isso vai fazer com que a China, em 2025, seja uma das economias que consegue disputar 5G, inteligência artificial, carros agora elétricos, né? Uma outra geração de carros, não mais a combustão, mas carros elétricos. Então, esse acho que é um pouco do panorama da China. E com relação, bom, como o senhor bem lembrou, a China ela vem, ou dá demonstrações que vem se preparando para um cenário semelhante a esse já há algum tempo. O BRICS talvez seja uma iniciativa em que traduza um pouco dessa percepção chinesa. Lembrando que os BRICS foi um movimento liderado pela China, né? Qual que é o peso dos BRICS dentro deste cenário que a gente vive hoje? Levando-se em consideração que é um grupo de países que tem, enfim, um PIB bastante elevado, uma população de consumo bastante grande também, mas tem muitos problemas relacionados à cultura, a regimes políticos, valores, enfim. Qual é o papel dele nesse momento? O BRICS, na verdade, começou como, vamos dizer, praticamente nada, né? Foi uma ideia de juntar alguns países, formar uma sigla e dali surgiu uma ideia de países emergentes que poderiam ser alguma coisa em termos de mercado, de crescimento econômico. Mas que, a partir desta ideia, de fato, os países começaram a se reunir, né? Começaram a perceber que isso poderia, de fato, se transformar em alguma coisa mais interessante. E, de fato, agora com a China na posição que está como segunda maior economia do mundo, e até pela própria rivalidade e antagonismo que os Estados Unidos vem demonstrando em relação à China, a gente percebe que o governo chinês começou a dar mais importância para os BRICS. Então, não apenas países pobres, né, os países menores, né, dão importância, mas a posição da China, isso vai dar relevância, vai se construir um banco de desenvolvimento, né, que também é um ponto importante, porque você vai criar uma alternativa ao FMI. Então, o que a gente percebe hoje é que, de fato, os BRICS têm o seu papel nas relações internacionais, né? Você tem a China, que é a segunda maior economia, tem uma Índia que cresce mais do que a China neste momento, né? Tem uma Rússia, que é uma potência nuclear, que também tem uma posição importante em termos de fornecimento de energia, petróleo e gás, né? Tem o Brasil, que é a 10ª economia do mundo, né? A África do Sul, que é um pouco menor, mas enfim. E agora nós tivemos uma expansão de inclusão de novos países, que torna economicamente esse grupo um grupo importante, né? Então, ele é relevante. E até porque, neste momento, pensando agora no governo Trump, as ações do governo Trump acabaram fazendo com que esse grupo ganhasse ainda mais relevância. Porque o Trump saindo dos acordos internacionais, né, criando dificuldades e hostilidade com os países mais próximos, isso fez com que esses países começassem a buscar alternativas, né? Então, grupos anteriores que até estavam se enfraquecendo podem agora se fortalecer na busca de alternativas em relação àquilo que é a importância norte-americana. Então, eu vejo que, neste momento, o BRICS ganha relevância, é um fórum importante. Quando a gente pensa em termos econômicos, quando a gente junta todas as economias, é um grupo também significativo. E, vamos dizer, cai um pouco no colo da China, né, esse presente, porque, de fato, se alguns países tinham receio de se aproximar da China, porque a China é muito maior que as demais economias, neste momento, o mundo começa a olhar para a China como uma alternativa às dificuldades que
elas estão encontrando com os Estados Unidos. Então, neste momento, eu creio que este grupo, não só porque é o grupo, mas porque a China é uma alternativa aos Estados Unidos, esse grupo pode ganhar mais dinamismo daqui para frente. A Europa é um caso, o bloco europeu, porque até então havia uma grande resistência por parte da comunidade europeia em relação à prevalência da China, à importância da China, o papel dela economicamente, isso e as influências geopolíticas dela. Nesse momento em que, de certa forma, a União Europeia é escanteada pela política norte-americana, não só no aspecto econômico, mas no aspecto de segurança também, dá sinais de um início de uma reorganização, que também é bem complicada, mas uma reorganização nas questões militares, de proteção, mas também nas questões comerciais. É possível essa aproximação, até porque recentemente Pedro Sánchez esteve numa reunião com Xi Jinping em Pequim, o primeiro-ministro chinês teve uma conversa com Ursula von der Leyen, também buscando uma aproximação. Europa talvez possa ser agora uma nova parceira também econômica? Talvez começando pela parte da segurança, a gente lembrar no primeiro mandato do Trump, e o Macron, o presidente, tinha até dito, olha, para que serve isso aqui se, né, os Estados Unidos não está dando mais bola para isso, né? Palavras um pouco mais simplórias, mas um pouco essa situação, porque a tensão entre os países europeus e os Estados Unidos em relação à OTAN, porque havia uma pressão muito forte dos Estados Unidos porque os países da OTAN aumentassem seus gastos em defesa, isso criou um desconforto tão grande que, assim, parecia que a OTAN iria acabar, né? Não acabou porque aí teve a guerra, né, da Rússia e a Ucrânia, que aí voltou a fortalecer a OTAN, e aí o Biden assumiu, então houve uma reacomodação e a OTAN voltou a ser um ator importante na região e para os países europeus. Ali eu diria que foi o primeiro momento em que os países europeus voltaram a perceber a importância dessa integração entre eles, né, em relação a esse conflito entre a Rússia e a Ucrânia. E agora, neste momento, com o tarifaço, vamos dizer assim, do Trump em relação à União Europeia, reforça a importância desses países estarem unidos. Então, acho que o sentimento, né, a identidade europeia se fortalece. E aí sim, agora colocando a China nesse cenário, é interessante ver, porque assim, desde o final da Guerra Fria para cá, de 2000 para cá, a Europa, os países europeus, estavam muito mais convergentes com os interesses norte-americanos de isolar a China. De fato, havia uma preocupação, tenho orientandos lá na Europa que têm escutado exatamente isso, né? Bom, como que os países europeus conseguem se precaver em relação a investimentos chineses, a eventualmente uma espionagem industrial, uma dependência excessiva da China. Então, essa era um pouco a linha, ou é ainda a linha, que está sendo estudada para que se tenha maior independência em relação à China. Mas agora, como os Estados Unidos colocou essa grande tarifa, aquilo que era uma oposição à China passou a ser olhado com um pouco mais de carinho, porque, bom, se eu não tenho um grande mercado, que são os Estados Unidos, com 30 trilhões ali, a China tem 20 trilhões, ali é um mercado importante. Então, ali é um mercado que eu também preciso olhar, né, como parceria, como mercado. E, de fato, né, este ano já percebe as conversações que vêm acontecendo entre os europeus e entre os europeus e a China, né, na tentativa de, bom, vamos buscar alternativas, porque, eventualmente, os Estados Unidos a gente não pode confiar tanto mais e uma outra economia grande e é de interesse nosso é a China. Então, de fato, neste momento eu vejo que a União Europeia começa assim, a olhar para a China com mais carinho. Conversa boa, o tempo passa rápido. Chegamos ao final de mais um bloco do Comunicação SA. A gente vai para um breve intervalo e voltamos em instantes neste encontro que temos hoje com o professor Alexandre Uehara, coordenador do curso de Relações Internacionais da ISPM. Até já. O planeta está mudando. O clima está mudando. E este é um fenômeno que atinge todos os continentes. 2025 será conhecido como o ano em que o mundo atingiu o limite pré-colapso ao ver sua temperatura ultrapassar 1,5 grau acima da média pré-industrial. Os cientistas consideram esta marca um ponto de inflexão fundamental para o planeta, além do qual as chances de calor extremo, inundações, secas, incêndios florestais e escassez de alimentos e água se tornarão ainda mais desfavoráveis para a vida como a conhecemos.
2025 também será conhecido como o ano em que o Brasil sediou a 30ª edição da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP30. Esta será a chance de governos e sociedade buscarem ações e respostas para reverter os catastróficos efeitos que a mudança no clima trará sobre a vida na Terra. Mas quais as propostas? Quais os desafios? Quais as ações serão colocadas sobre a mesa? A Mega Brasil vai atrás dessas respostas e você estará ao nosso lado nessa jornada. Aguarde! Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha por imagens no nosso canal no YouTube. Estamos de volta com Comunicação S.A. e hoje recebe o professor Alexandre Uehara, coordenador do curso de Relações Internacionais da ESPM. Estamos falando aqui sobre este movimento feito pelos Estados Unidos recentemente de aplicar taxas às importações de diversos países, inclusive em relação à China. Ainda em relação à China, professor, eu queria falar sobre um outro movimento que é realizado por eles e a importância disso dentro desse cenário que é o Cinturão e Rota. É um movimento que hoje engloba mais de 150 países, se eu não me engano, 154 países dos 193 países que existem no globo, e além de outras 30 instituições internacionais. Qual a importância e o peso do Cinturão e Rota sob a visão chinesa para resguardá-la nesta guerra tarifária que a gente observa hoje? Até voltando um pouquinho, conversamos já sobre o BRICS e alinhando com o Cinturão aí, que, assim, no primeiro momento, essa iniciativa, tanto dos BRICS quanto do Cinturão, era da China tentar escapar do isolamento que os Estados Unidos está tentando colocar ela. Então, criar acordos, né, como o BRICS, o grupo dos BRICS, ou também esse Cinturão, de trazer aliados para abrir, de fato, rotas de negócio, rotas de aproximação, era uma alternativa que a China buscava para não ficar isolada frente a uma política norte-americana. E até o Brasil foi convidado para fazer parte disso, e o Brasil até agora não. Aliás, acho que é o único país da América Latina que não aderiu, né? E isso se deve muito porque tem aí, claramente, uma importância dada aos Estados Unidos, e o Brasil não queria se antagonizar com os Estados Unidos, assumindo, né, um acordo com a China, que acabaria criando ali dificuldades com os Estados Unidos. Então, a gente percebe no mundo que assim, a China buscou se aproximar e os Estados Unidos, pela posição que tinha, acabava fazendo com que alguns países como o Brasil ainda se mantivessem mais distantes. Mas agora, né, a gente percebe assim, que ao invés da China buscar ampliar os seus espaços, buscar suas parcerias, os países estão buscando a China para fortalecer a relação com a China, para ter uma alternativa aos Estados Unidos, né? Então, o próprio Brasil, neste momento, tem buscado alternativas de colocar os seus produtos em outros mercados, se não conseguir colocar nos Estados Unidos, dado que tem uma taxação sobre o aço, sobre o alumínio, né? Então, eu creio que, neste momento, não estou dizendo que o Brasil vai assumir, né, e assinar o acordo com a China, mas a China, de fato, é um parceiro importante, e agora os outros países que fazem parte já desse cinturão devem cada vez mais buscar e olhar para a China como um elemento importante. Então, agora mudou um pouco, vamos dizer assim, né, o sentido. A direção é a mesma, né, em relação à China, mas o sentido, ao invés de olhar para os Estados Unidos, agora estão olhando para a China como uma alternativa. Eu acho que esse é um ponto que, neste momento, a gente começa a observar. De fato, o Brasil tem buscado outras alternativas, fez, inclusive, recentemente um acordo com o Vietnã, e tem buscado, e tem uma visita próxima também do governo brasileiro, do presidente Luiz Inácio da Silva, a Pequim, proximamente, acredito eu, que para estreitar mais essas relações. Sem a adesão. Isso é uma coisa que os chineses aí não aceitaram muito bem ainda, né? Eles têm algumas restrições ao fato do Brasil não ter aderido ao Cinturão e Rota. Mas falaremos um pouco mais sobre isso, um pouco mais adiante. Eu queria agora abordar com o senhor a questão da capacidade de resistência do governo chinês, essas investidas do governo Donald Trump, por meio de outros caminhos que não da retaliação.
E a gente sabe, por exemplo, que China e Japão são os maiores credores da dívida pública norte-americana. O Japão é o maior credor, então em seguida vem a China. Isso pode ser feito, ou isso pode ser utilizado como um instrumento de dissuasão da política norte-americana. Aliás, existem alguns comentários que, pelos bastidores, já começou a acontecer, não é? Qual que é a capacidade, ou qual que é a força desse recurso nas mãos da China? Nas relações internacionais, a gente costuma dizer que assim, são camadas de relações, né? Então, são vários níveis de relacionamento que acontecem. E o nível comercial, talvez, é o nível mais visível, até por isso o presidente Trump colocou as tarifas e colocou seu foco nessa linha, porque assim, bom, vamos interromper, vamos criar tarifa, vamos diminuir as importações, porque isso é muito visível, deixamos de consumir produtos chineses, vamos consumir produtos americanos. Então é muito fácil, vamos dizer, do cidadão médio ver, né, de dar muita mídia também, né, nesse caso. Mas quando a gente começa a olhar em outros patamares, em outros níveis, a gente começa a olhar, por exemplo, no caso dos títulos americanos, né, e veja que a China estava preparada já para esse momento. Porque a China já chegou a ter praticamente 3 trilhões de dólares em títulos e ela foi reduzindo a pouco. E por que foi reduzindo? Porque quando teve a situação da Rússia, né, teve seus ativos congelados, a China despertou, falou, pô, não posso deixar tudo lá porque, né, lá eles seguram meu recurso e aí o que eu faço? Não tenho como tirar. Né? Então, chegou a ter um nível muito maior de títulos americanos e apesar de o mundo considerar, né, um porto seguro para colocar os recursos, todo mundo considerava a questão da China que já antevia que alguma coisa poderia acontecer. E se ela tivesse todo esse recurso lá, ela estaria em situações muito mais complicadas, não apenas no comércio, mas também em relação a esse valor. E hoje, né, como foi mencionado, em torno de 800 bilhões de dólares estão lá. Mas o que mostra essa retirada de recursos da China dos Estados Unidos? Mostra que, de fato, os Estados Unidos deixou de ser tão confiável. Né? Não só porque é a China, mas também o Japão já teve mais recursos, continua tendo um grande capital lá, mas outros países hoje começam a questionar. Não é por acaso que semana passada, né, um dos retrocessos do presidente Trump em relação à sua política foi porque, de fato, ali os títulos americanos começaram a sofrer com isso, né, começaram a jogar um valor mais caro para pagar, né, para comprar os títulos americanos, a dívida começou a ficar mais cara. Temos que lembrar que a dívida norte-americana já ultrapassa os 100%, a dívida pública americana, 122%, 125% da dívida. Então, se você tem uma situação em que começa a se perder a credibilidade, começa a ter que pagar mais juros para captar recurso, a situação para os Estados Unidos também fica cada vez pior, né? Vai se deteriorando a situação. Então, veja que isso é um ponto importante. E aí, se há uma insegurança em relação agora já à situação dos títulos americanos, em relação ao dólar, isso também acaba sofrendo consequências, né? Então, não é por acaso também que o dólar teve aí essa volatilidade muito grande nos últimos dias, né? O Brasil, que não fez nada, um dia a gente estava mais rico, outro dia estava mais pobre, né? Porque passava de 5 alguma coisa para 6 é pouco, então de um dia para você ficava rico ou pobre, né? Por causa do câmbio. Mas isso mostra que existe uma volatilidade muito grande, porque o mercado, a economia mundial, começou também a desconfiar dessa situação dos Estados Unidos. Né? Imagina, né? A gente não fez nada, de repente passou de 6 para 5,60 e pouco, né? O câmbio aqui no Brasil. Então, de fato, isso é muito preocupante. E para os negócios internacionais é muito ruim, né? Porque a empresa que importa e exporta, ela não sabe qual valor que ela vende, qual valor que ela compra. Né? De repente, ela pode vender por um valor baixo em termos de câmbio, e quando ela for importar, ela vai importar no valor alto em questões de dias ou semanas. Né? Isso dá um grande prejuízo para a empresa. Então, isso tem feito com que a economia mundial se paralise e tem sido ruim para a economia americana também. Né? Porque uma das coisas que o presidente Trump tem dito é, bom, vamos mexer nas relações comerciais para que as empresas voltem para os Estados Unidos. Não, isso é engano, porque no momento de instabilidade como está agora, ninguém vai investir nos Estados Unidos, ninguém vai investir em lugar nenhum, na verdade. Né? Por isso que o medo da recessão mundial. Agora, professor, o senhor tocou num assunto interessante. Dia 6 e 7 de junho agora, aliás, de julho, acontece a reunião dos BRICS aqui no Brasil. E entre as pautas, ou nas últimas reuniões desse bloco, surgiu a possibilidade da criação de uma moeda alternativa ao dólar, justamente para diminuir a influência. Na época era para diminuir a influência da moeda norte-americana nas transações por conta da volatilidade. Em que medida essa intenção ganha força a partir de agora com essa investida norte-americana e esse desequilíbrio econômico que acaba
sendo gerada por conta dela. O senhor enxerga que é possível até que isso volte em pauta nessa próxima reunião dos dias 6 e 7 de julho, no Rio de Janeiro? É uma das coisas que a gente costuma dizer para os alunos de relações internacionais, que a gente tem que olhar o quadro, né, a fotografia do momento e as tendências. Né? Então, eu diria que a fotografia, neste momento, para as relações comerciais no mundo, ainda não mostra que o dólar vai ser substituído. Né? Porque o volume de comércio internacional, de negócios, né, que envolve o dólar é muito grande. A gente não consegue substituir o dólar. Né? Nós não, porque não tem tanto dinheiro assim. Né? Mas as empresas, o comércio nacional, conseguem movimentar. Então, a substituição não é imediata e não será imediata. Né? E ainda temos que também, ainda que haja uma perda de credibilidade do dólar, um enfraquecimento nesse sentido, não existe nenhuma outra moeda que tenha o mesmo volume, né, e a mesma credibilidade que o dólar. Então, esse é o quadro, a fotografia neste momento. Mas quando a gente olha a tendência, né, aí eu acho que a tendência, talvez, né, a probabilidade de que ocorra esta discussão maior por uma substituição, ou pelo menos por uma mudança da participação do dólar no comércio nacional, acho que isso aumentou. Né? Então, talvez não haja necessariamente uma mudança imediata, mas que assim, o mundo ficou preocupado, né? E em relação à China, em particular, ela já tem algumas câmaras de compensação. Né? Então, os países não têm que fazer necessariamente a troca por uma moeda X, né? Mas eles fazem uma compensação daquilo que é em yuan, em euro, mesmo no país europeu já tem isso, né? Brasil, Argentina e por aí vai. Então, não necessariamente uma moeda, mas alternativas ao dólar para que se possa fazer o comércio nacional. Acho que isso vai, sim, ganhar força e mais discussão. Em relação à diminuição da quantidade de títulos norte-americanos, que o senhor fez uma referência por parte da China, é interessante notar porque vai um pouco nesse aspecto de você buscar uma outra alternativa que não o dólar. Parece que a China tem investido em ouro, por exemplo, sim. Né? E que talvez fosse uma alternativa para os outros países. Aí, isso eu queria conversar com o senhor no próximo bloco, porque novamente chegamos ao final de um bloco, rapidamente. Então, estamos conversando com o professor Alexandre Uehara, que é o coordenador do curso de Relações Internacionais da ISPM. Voltamos em instantes com mais Comunicação SA. Até já. Já se perguntou onde o mundo vai parar? Deixa eu te falar, não vai. A gente não vai parar. A nossa energia vem do movimento que nos faz continuar avançando. Vem do vento, da água e do sol. É por isso que a gente produz energia 24 horas por dia, 7 dias por semana. É a energia que revoluciona, que gera o novo, que faz da Eletrobras a maior companhia do setor elétrico na América Latina e líder em energia renovável, que nos torna também líderes no segmento de transmissão, que nos move na direção da transição energética e nos faz incansáveis na busca das melhores práticas. E essa energia que não para, agora pode impulsionar a sua empresa. Porque assim como nós, sabemos que você também acredita que é possível seguir sempre em frente. Eletrobras, energia que não para. Da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha por imagem pelo nosso canal no YouTube. Estamos de volta com a última parte do Comunicação SA de hoje, que conversa com o professor Alexandre Uehara, coordenador do curso de Relações Internacionais da ISPM. Falamos aqui sobre o atual cenário provocado pelos Estados Unidos com o seu movimento de taxação das importações a diversos países, em particular a China, mas ali foi uma movimentação, como já dissemos até aqui, até certo ponto democrática por parte do republicano, porque todo mundo acabou sendo afetado de alguma forma, né, professor? Professor, na gestão Obama, foi criado um projeto pivô para a Ásia que envolvia Japão e Coreia do Sul, em busca de promover um isolamento maior da China, aumentar a presença norte-americana naquela região da Ásia e levar a um isolamento da China. No governo Trump, no primeiro governo Trump, ele não honrou o projeto, saiu, deixou o acordo, né? Criou um outro acordo, mas o fato é que isso abriu uma
talvez uma incerteza. Eu queria sua análise a respeito disso, ao ponto que há 2 semanas, algo até então impensável aconteceu, que um acordo trilateral envolvendo China, Japão e Coreia do Sul aconteceu, buscando aí um equilíbrio comercial entre essas 3 nações e a China, que lideram ali aquele continente asiático. Lembrando que as questões históricas desses 3 países são muito fortes, são muito grandes, né? Por exemplo, existem 2 guerras sino-japonesas, uma no final do século XIX e outra durante a Segunda Guerra Mundial. Não é um episódio da Segunda Guerra Mundial, mas é um episódio que marcou bastante. E na própria Guerra da Coreia, na década de 50, quando acontece a China se envolve indiretamente, vamos dizer assim, por conta do exército voluntário chinês, mas era um exército bancado pela China. Bom, diante desse cenário de culturas tão diferentes e com tantas diferenças históricas, o senhor acredita que acontece agora um isolamento contrário? Esse bloco busca um isolamento ou uma menor influência norte-americana e isso tem sinais de prosperar? Perfeito. Uma boa questão. Acho que talvez começando pelos Estados Unidos, depois a gente vai para a China e para países asiáticos. A ineficácia dessa medida atual do presidente Trump é que o discurso todo é bom, vamos enfraquecer a China, vamos evitar que a China consiga tanto superávit com os Estados Unidos, e até aí, ok, então vamos elevar a tarifa com a China, né? Mas o grande problema é que não foi só com a China, né? Os Estados Unidos elevou a tarifa com todos os países do mundo, né? E aí, nós estamos conversando um pouquinho sobre as opções da China e dos Estados Unidos de fazer comércio. Ao fazer essa política, a China encontra em outros países, vários outros países, alternativas à relação comercial com os Estados Unidos. Só que os Estados Unidos, ao levar a tarifa para a China e para outros países, ele fechou as portas para si mesmo, porque assim, ele não importa da China porque está com a tarifa elevada, mas também não pode importar dos outros países porque também está com a tarifa elevada. Ele mesmo fechou as portas para si mesmo, né? E nesse processo ele acabou colocando uma posição de isolamento em relação ao mundo. Ele se fechou. Às vezes os Estados Unidos faz essas políticas, na primeira vez os Estados Unidos também, né, tem esse ensimesmamento, isolamento, isolacionismo, mas nesse momento acho que ele foi além daquilo que poderia ser interessante para os Estados Unidos. Olhando agora para a Ásia, sim, né? Então, se de um lado nós falamos que os Estados Unidos fechou as portas para a China, mas não só para a China, para outros países, o próprio Japão sofreu tarifas, a Coreia sofreu tarifas, e são parceiros históricos dos Estados Unidos desde a Segunda Guerra Mundial, né? Final da Segunda Guerra. Neste momento, esses países buscavam alternativas, né? E a China, como nós vínhamos falando, é a segunda maior economia do mundo, está ali na Ásia, né? Curiosamente, a região asiática, neste momento, tem duas características econômicas que são interessantes. É a região do mundo que congrega o maior número de países com alto índice de desenvolvimento econômico, de crescimento econômico, é a região asiática, pega a Indonésia, a Índia e outros países. E é uma região que, depois da União Europeia, é a região que tem maior comércio intra-regional. Então, já é muito intensa a relação comercial entre esses países, com investimentos e tudo mais. Então, é uma região que já se projeta desde o começo do século XXI, uma região que deve ser o motor do dinamismo econômico do século XXI. Então, isso já vinha acontecendo. Então, não é só a China, é a região asiática. Como você mencionou, teve o acordo transpacífico, que o Obama gastou 8 anos para negociar, e o Trump, em uma canetada, no primeiro dia do primeiro mandato, ele saiu desse acordo. Bom, ao fazer isso, ele deixou, vamos dizer, os países asiáticos órfãos de uma liderança ali, né? O Japão assumiu, né? Então o Japão também, depois do primeiro governo Trump, começou a ter uma posição de maior ativismo, vamos dizer, uma atividade maior, dinamismo em termos de política internacional, porque percebeu que essa relação com os Estados Unidos também deixava a desejar em alguns aspectos. O Japão assume isso. E um pouco depois, a China, que o presidente Obama tentou deixar isolado, a China assume a liderança, porque ela vai fazer um acordo abrangente de cooperação econômica na região, que envolve o Japão, envolve a Coreia, envolve os países do Sudeste Asiático. Então, hoje é uma região, em termos de conjunto de PIB, em termos de população, é o maior grupo econômico formado no mundo. E, para além disso, como você mencionou, neste momento, por causa dessas tarifas, além desse acordo que é multilateral e muito mais abrangente, Japão, China e Coreia do Sul estão negociando novos acordos para intensificar e acelerar esse processo de integração, né? Porque como os outros países são
países em desenvolvimento, vão ter um tempo maior para fazer esse desenvolvimento de integração, mas esses 3 países que já têm uma intensidade muito grande de relações econômicas vão buscar acelerar agora. Então, de fato, o que a gente observa é que, nesse contexto atual, a China está ganhando a partida, vamos dizer assim. Agora, é interessante a gente perceber também em relação ao governo anterior, ao governo Biden, existia um movimento com o propósito de buscar uma menor influência chinesa, se não um isolamento, mas parece que os caminhos eram diferentes. A investida era na desestabilização social e política na região. E a gente lembra da visita de Nancy Pelosi a Taiwan, que é um tema bastante delicado nas relações internacionais da China, a presença também maior de forças navais na região. Parecia que a intenção norte-americana era de empurrar essa questão em relação a Taiwan para algo que, alguma medida de anexação, que é um projeto do governo chinês, né? Xi Jinping fala de uma única China, dentro daquele princípio dos 2 países, um país com dois governos. Exatamente, um país com 2 governos. Aqui foi adotado em Hong Kong, foi adotado também em Macau, exatamente. Na medida em que a questão tarifária não deu certo, não deu muito certo, há a possibilidade de que essa política de investimento é como aquela briga de escola que você fica empurrando o colega contra o outro para ver se acaba saindo uma briga ali. Isso volte a acontecer desse governo Trump? Uhum. No caso de Taiwan, o que a gente percebe a tensão é muito grande, mas a relação dos Estados Unidos com a China em relação a Taiwan é curiosa, porque assim, a China não aceita que haja dois países, né? Isso não reconhece. E o próprio Estados Unidos, neste momento, reconhece que é só uma China, né? Não tem 2 Chinas. Então, esse é um ponto importante. E, de outro lado, no governo Biden, o que a gente percebe é que assim, o governo Biden tinha uma política de construção de pontes, vamos dizer assim, né? Então, mesmo com relação a Taiwan, na verdade, acho que era menos uma provocação e mais para ratificar o seu compromisso com Taiwan, de que Taiwan estaria do lado dos Estados Unidos, os Estados Unidos estariam do lado de Taiwan, e para que a China não invadisse, mas não no sentido de instigar ou provocar. E mesmo com relação ao Japão, né? Tanto é que durante esse período em que estava no governo Biden, houve a transferência de parte do processo de produção dos chips, dos microprocessadores de pastilhas, de Taiwan para o Japão, porque aí os Estados Unidos teria alternativas, né? E em relação à América do Sul também, o Biden foi um governo, né, teve um governo em que se tentou construir uma política de proximidade para evitar que houvesse tantas imigrações para os Estados Unidos. Então a gente percebe que o Biden tem uma política mais de construção de pontes. E o Trump ele implodiu essas pontes, né? Ele implodiu as pontes com vários países do mundo. Então neste momento que a gente percebe o Trump pode tentar fazer essas pressões com relação aos países aliados, vamos dizer assim, não sei se os países aliados se consideram tão aliados neste momento, mas com relação aos países aliados, mas eu creio que há um enfraquecimento dessa capacidade de pressão neste momento, exatamente porque os Estados Unidos deu um passo em que desestabilizou, criou uma desconfiança, né? Essa liderança norte-americana neste momento veio enfraquecida. A chance da gente de se haver um aumento de pressão a esses países que mantêm relações comerciais com a China, isso é, de fato, ao seu ver, não é algo que possa vir a acontecer? Lembrando que no passado até aconteceu, no primeiro governo Biden, ele levou o Reino Unido a praticamente rasgar um contrato com a Huawei na implantação do 5G. E existe agora uma declaração recente de Pete Hegseth, que é o secretário de Defesa dos Estados Unidos, dizendo que eles pretendem recuperar o quintal, pegou inclusive muito mal esse final de semana, né, essa declaração. Vamos recuperar o nosso quintal, se referindo à América Latina. Você acha que não existe clima para isso? Olha, qual é a moeda de troca? Naquele momento, com o Biden, havia ali, deixem de ter relações com a China, não exportem mais chips para a China, porque nós vamos ter uma relação construída aqui mais forte, fortalecida. Neste momento, a oferta é muito ruim, né? Não exportem para a China, não tenham relações com a China, porque o quê? Nós vamos colocar mais tarifas, o que nós vamos fazer na nossa relação?
Então, isso enfraqueceu a capacidade, na minha opinião, dos Estados Unidos negociar, né? Então, ele pode colocar pressão, vai realmente contrariar interesses americanos e esta aproximação que vem acontecendo do Japão com a China, da Europa com a China, mas a sua capacidade de pressão diminuiu bastante, dado que assim, a moeda de troca ficou enfraquecida, né? Qual é a confiança que se tem? Fala, bom, não comercialize mais com a China, não exporte para a China, porque eu garanto o quê? Né? O que eu posso garantir? Eu garanto até amanhã, porque as medidas recentes, nas últimas semanas, assim, de um dia para outro, ele muda de posições, aumenta a tarifa, baixa a tarifa, né? Então, essa falta de confiança nos Estados Unidos acaba fragilizando a capacidade de negociação norte-americana. Pode pressionar? Pode, mas acho que, neste momento, essa capacidade de negociação de pressão diminuiu bastante. Para encerrarmos, professor, falamos até aqui de relações comerciais, mas um embate no nível que está acontecendo entre essas duas potências, isso pode escalar para um conflito maior? Olha, infelizmente, a gente não pode eliminar essa possibilidade, né? Ninguém imaginava que o Trump faria o que fez, ninguém imaginava que o Putin ia invadir a Crimeia e depois, né, a Ucrânia. Então, assim, a gente não pode dizer, olha, os políticos nunca vão fazer tal coisa, porque a possibilidade, de repente, quem assume o mandato pode ter. Eu acho que é de pouco interesse neste momento, né? Então, como eu falei, olhando em termos de perspectiva, tendências, né, neste momento eu diria que não há interesse de um conflito militar, bélico, né? Porque, assim, dado que, né, neste momento, essa turbulência econômica já está fragilizando as economias do mundo todo, né, e a China e os Estados Unidos e as outras também por consequência, o mundo tenderá a tentar evitar um conflito. Porém, se a gente voltar um pouco na história, lá no começo do século XX, um processo de protecionismo entre as economias, de fechamento, gerou tensões e levou à Primeira Guerra Mundial. Então, a gente não pode descartar, porque, de fato, agora, com o nacionalismo mais exacerbado, com os países tentando se proteger, porque a ideia é que cada um quer exportar mais e importar menos, fechando nas suas economias, isso pode gerar muitas tensões, o nacionalismo crescer, porque aí vai ter desemprego, recessão, e também as populações começam a ficar mais também tensionadas as relações com os demais países. Então, não é o que a gente espera nem o que a gente deseja, mas a possibilidade existe. Então, neste momento, a alternativa chinesa de repente, a gente ter um eixo voltado mais para a China, que os Estados Unidos perca um pouco dessa força que tem, mas a China conseguindo conduzir uma liderança mais pacífica, talvez seja mais desejável, né? E que as tensões Estados Unidos e China vão continuar, isso vão continuar porque são as duas maiores economias do mundo neste momento, né? Mas esperamos que não caminhemos para um conflito. Muito bem, assim chegamos ao final deste encontro do Comunicação SA. Eu agradeço ao professor Alexandre Errara por participar, ele que é coordenador do curso de Relações Internacionais da ESPM, por estar aqui conosco no Comunicação SA. Professor, muito obrigado, viu? Eu que agradeço o convite, muito obrigado. Obrigado a você também que esteve conosco até aqui. Semana que vem tem mais Comunicação SA. Até lá.